Hoje eu pretendo conversar um pouquinho sobre os jovens e adultos com deficiência e a relação do acompanhamento terapêutico como uma proposta, digamos, de um dispositivo de inclusão ou um dispositivo de mediação desses jovens, desses adultos no social, né, no meio social. A gente nota o seguinte: quando a gente fala em pessoas com deficiência, pessoas com distúrbios e transtornos, psicose, autismo, etc., a gente está num movimento novo de pensar que para essas pessoas e também para o social há um grande ganho, há um grande benefício dos mais variados aspectos que essas pessoas possam conviver com aqueles que são ditos normais. Então, estamos num momento de pensar em inclusão, porém, eu chamo aqui a atenção para algo que eu vejo como uma necessidade de um debate mais amplo, que é: quais os dispositivos e os recursos da saúde mental que oferecem para o público jovem e adulto esse tipo de inclusão? Então, a gente vai percebendo que tem avanços, porém é muito restritivo as políticas públicas voltadas para esse perfil. E o que é mais grave, recentemente a gente tem aí um movimento muito complicado em que o poder público está tentando fechar instituições que já vem prestando um serviço muito amplo, muito rico. Por exemplo, a rede do CAPS, o CRIA em São Paulo, são instituições que vêm sendo pressionadas pelo governo e, inclusive, saiu um edital recentemente em que o governo de São Paulo colocava como exigência para que a instituição se agregasse a essa rede, né, a rede pública, que os profissionais fossem comportamentais, não é? E aí isso daria todo um debate, e a gente está aí na luta para que não haja esse tipo de interferência do governo. Por quê? Porque os dispositivos de saúde que nós estamos oferecendo, nós que eu digo, a comunidade de profissionais que vão acreditar e apostar na inclusão, são dispositivos que visam a integração, que visam uma construção do saber dessas pessoas, que essas pessoas sejam vistas como sujeitos, como pessoas que podem escolher, que podem se posicionar e que elas possam ser atendidas por uma rede, por uma equipe multidisciplinar. O que o governo quer fazer é fragmentar esses atendimentos, colocando essas pessoas em especialistas. Então é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando. Bom, acontece o seguinte: esses jovens, esses adultos, principalmente os com deficiência mais severa, eles acabam ficando muito excluídos, à margem da margem da margem da margem da margem. Pois veja, a gente está falando de jovens e de adultos que se afastam dessa ideia por exemplo, da pessoa que tem síndrome de Down. Que a síndrome de Down é muito falada, ela é muito divulgada, né? Haja visto aí o filme que está na mídia, enfim, os colegas, né? Então a síndrome de Down ela é mais assistida, a gente poderia pensar, né? Ou mais debatida. Agora, existem muitas outras patologias, inclusive muitas deficiências que sequer têm um diagnóstico. E essa turma, né? Eu fico assim pensando: cadê esse pessoal? Cadê os jovens e adultos com deficiências mais graves em shopping? Aonde estão os ditos psicóticos, os autistas adultos? Por que a gente não se depara com essas pessoas no cotidiano? Não existem? É evidente que existem. E o que é mais grave, essas pessoas acabam vivendo uma relação social muito empobrecida. Então elas acabam ficando restritas à família, restritas a instituições especiais, restritas a grupos muito homogeneizantes, grupos em que não há muito espaço de diferença. Portanto, o ambiente dessas pessoas se torna deficiente. Então é um outro ponto que a gente precisa pensar. As limitações ou são das patologias,
da deficiência, ou o ambiente favorece para que essas pessoas não se desenvolvam, claro, dentro daquilo que é possível. Então, são perguntas importantes. Dentro do meu percurso, e aí fazendo um recorte, eu fiz um trabalho com várias pessoas, com vários tipos de patologias, geralmente jovens e adultos, voltado, a gente pode pensar em inclusão, que é o trabalho do acompanhamento terapêutico. E essa população que eu atendi e atendo se caracteriza por pessoas com deficiências mais graves, em que não há fala, em que a expressão dos sentimentos está prejudicada, em que há de fato uma inabilidade de transitar no meio social, o que causa uma série de dificuldades para que os familiares, amigos, parentes acompanhem essas pessoas no social. Então, é difícil mesmo. Porém, nesse trabalho que eu desenvolvo, é muito interessante o quanto que essas pessoas pedem, elas solicitam esse tipo de trânsito, né? É comovente a gente ver uma pessoa que, por exemplo, há muitos anos vivia presa dentro de casa, quando ela começa a transitar e a descobrir algo, às vezes no próprio bairro, às vezes no condomínio, às vezes com as pessoas que transitam por ali, ela começa a encontrar coisas que a atraem, não é? Então isso é uma possibilidade de desenvolvimento que todos nós temos. E lembrando um detalhe grave, nós que temos uma mobilidade normal, vamos chamar assim, ou seja, eu estou a fim de ir numa padaria, comprar alguma coisa, eu vou, levanto, faço, pego o ônibus, pego o carro, Essas pessoas com deficiências mais severas, que geralmente também têm um reflexo na parte motora, elas ficam precisando de um outro para fazer essa mediação. Então o que eu estou querendo dizer, a pessoa não vai conseguir falar, eu quero descer, eu quero ir na rua, eu quero ir no mercado. Ela precisa de um mediador. Vejam, as famílias vão se desgastando muito diante dessas limitações, dessas patologias, vai ficando muito difícil para alguém olhar para essa pessoa, e de maneira que essas pessoas acabam ficando muitas vezes sem lugar, sem a possibilidade do trânsito, do social. Então é nesse sentido que o meu trabalho e o trabalho dos acompanhantes terapêuticos, ele pode entrar como um dispositivo de saúde, oferecer a possibilidade. Veja, ninguém está dizendo que essas pessoas vão ser levadas para lá ou para cá, mas que haja um trabalho desse profissional com a pessoa com deficiência, com o entorno familiar, para que possa novos olhares surgirem para essa pessoa. Okay? Então, é um trabalho muito interessante, esse trabalho do acompanhamento terapêutico. A gente tem grupos muito ricos de produção teórica e produção prática em São Paulo, e eu acredito que é um trabalho que é muito individual, né? O trabalho do AT, ele não é massificante, ele não visa normatizar. Entende? Eu acho que é isso que a gente precisa na saúde pública. Esse é o debate da inclusão. A inclusão, do meu ponto de vista, não é para normatizar, tornar o deficiente normal, certo? A inclusão é abrir possibilidade para os diversos tipos de experiência, não é? E os adultos e os jovens com deficiências severas que eu venho observando ficam muito podados em estruturas rígidas, sem contar que em algumas instituições ditas especiais, essas pessoas ficam presas a uma proposta que não faz mais sentido para elas, não é? Então a gente precisa ampliar esse debate, lembrar dessas outras pessoas que têm patologias sem nenhum tipo de diagnóstico, não aparece nenhum exame, enfim, e são pessoas que têm desejo, que têm sentimento, que querem algo, que se comunicam via olhar, via movimento, via gestos muito sutis. São pessoas que têm sim condição de ter uma melhor qualidade de vida dentro, evidente, dos limites que cada um tem, não é? Mas o que a gente percebe, o que eu percebo enquanto AT, é que a maior parte dos limites que essas pessoas enfrentam
não vem delas. Vem de falta de acessibilidade, de falta de aposta, de famílias que ficam muito adoentadas, correto? De falta de propostas mesmo de grupo. Então, o AT, eu acredito muito que deveria ser um dispositivo de saúde pública. Agora, a saúde pública no nosso Brasil, em especial aqui em São Paulo, está indo. A saúde pública aqui em São Paulo, isso eu faço uma crítica direta ao governo de São Paulo e aos responsáveis pela saúde, está com uma ideia retrógrada, uma ideia atrasada de medicalizar, psicopatologizar tudo e escolher o tipo de profissionais que podem atender essas pessoas. Isso é um absurdo, né? O Estado não tem esse direito, o Estado não tem competência para avaliar isso. Tem instituições muito boas que trabalham visando essa reinserção e que estão sendo ameaçadas por esse governo que está, de alguma maneira, abrindo espaço para essa visão unilateral. Trabalho com deficiência, com pessoas severas, sejam elas que deficiências forem, exige equipe, exige social, exige tirar essas pessoas da mão desses especialistas. Certo? Então, assim, o governo está totalmente equivocado. E nós que temos filhos, ou que trabalhamos na inclusão, que estamos em escola, que estamos em dispositivos de saúde, que trabalhamos no CAPS, que fazemos todo esse processo, a gente tem que se unir para poder vencer essa indústria da cura, né? Existe uma indústria da cura. Então, as pessoas com esse tipo de deficiência não precisam de especialistas. Precisam de equipe, de rede, de social. A visão do AT é muito rede, é muito levar esse sujeito e olhar para esse sujeito, ver a demanda dele e trabalhar em rede, trabalhar no social. Então me preocupa muito essa onda de rotulação psiquiátrica, esse poder que está sendo dado para os médicos, esse poder que está sendo dado para os neurologistas, que as escolas vão comprando, vão rotulando, vai falando, vai rotulando, e a gente vai perdendo de vista a pessoa. Então acredito muito que, por mais grave que seja a deficiência, a patologia, o transtorno, é imprescindível que essas pessoas convivam, que elas tenham espaços menos contaminados, não é? Então fica aqui um vídeo dizendo sobre isso e eu me ofereço para estar falando sobre esse tema em escolas, instituições, em quaisquer locais necessários, porque eu acho que é algo que a gente precisa se implicar, como cidadãos, como profissional, como AT, como seja lá o que for. Penso eu que uma sociedade que se diga civilizada tem que se preocupar com as minorias, não é? Não é as maiorias se unirem, não é isso. Temos que olhar para essa galera, por isso o movimento da inclusão é fantástico e tem muita gente boa nessa briga. Agora, o governo precisa repensar a sua postura, não é? Essa postura autoritária que está dizendo que só pode ser comportamental para trabalhar com pessoas com deficiência. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo e a gente vai lutar, seja através de vídeo, congressos, cada um vai buscar a sua frente de trabalho. É até um tipo de protesto isso que eu faço aqui na internet, ok? Então aquele abraço a todos e vamos aí na luta, na construção, no diálogo, na reflexão. Até o próximo vídeo.